Shalom. A graça e a paz, meus amados, a graça e a paz, meus irmãos, minhas irmãs. Amados, mais uma vez, eu venho da parte do nosso Senhor Jesus Cristo trazer uma mensagem aos irmãos. Amados, a mensagem de hoje ela é bastante conhecida e Deus tem tocado no meu coração a todo momento, a todo instante. Já tem dias e dias que Deus vem falando comigo a respeito dessa mensagem. Ela é forte, é bastante conhecida. É uma mensagem bastante apregoada em vários lugares. Então, meus amados, eu gostaria que os irmãos abrissem conosco lá em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Que toda honra e todo louvor seja dada somente a Deus. O Espírito Santo de Deus esteja habitando nesse lugar, nesse momento. Lucas 10, a partir do versículo 25. E diz assim a palavra do Senhor. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os repojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas e aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo quanto mais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual desses, pois, 3, te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Amados, nós vimos aqui que Jesus estava reunido logo depois de dar um sermão aos 70 discípulos, uma missão aos 70 discípulos. Jesus foi se assentar, e sentando nesse lugar também tinha um certo homem, um certo mestre e doutor da lei daquele lugar. Doutor da lei naquela época era um homem sábio. Doutor da lei naquela época era um homem estudado. Porque não havia outro doutor, não seria o doutor de lei uma pessoa que não fosse estudada e que não fosse rica. As pessoas eram inteligentes e tinham muito dinheiro, eram muito ricas. Eu digo rico de riqueza, amados, não por coisa de pecado, não é pecado ser rico. O pecado não é ser rico. O pecado é você confiar somente na riqueza e não em Deus. Isso sim é pecado.
Então, meus amados, nós vemos que Jesus foi questionado e foi tentado por esse doutor. E ele perguntando como é que ele fazia para herdar a vida eterna. E Jesus perguntou para aquele homem o que está escrito, como lês. E ele respondeu: amarás teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua sabedoria, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele era estudado. Ele era um sacerdote. Ele era um doutor da lei. E Jesus respondeu àquele homem: dissesses bem, respondesses bem. Então faz isso e você viverá. Simples. Mas como eu já disse anteriormente, aquele homem ele queria tentar Jesus. E ele sendo tão estudado, ele sendo tão inteligente, ele fez uma pergunta tão óbvia. E quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Amados, nós estamos nesse mundo, é só de passagem. Então você tome cuidado, meus amados, para não criar raízes grandes e ficar nesse mundo. Talvez você seja estudado, talvez você tenha muito dinheiro, mas tua raiz está crescendo demais aqui nesse lugar. Talvez você não esteja se espalhando os teus ensinamentos. Sua mente fechada, curta. Talvez nesse momento você esteja precisando de abrir mais um pouquinho essa tua mente, para que as suas raízes não sejam grandes demais, cravadas no solo dessa terra. E naquele momento, Jesus virou para aquele homem e disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Então Jesus começou a contar a parábola do bom samaritano, de um homem que descia de Jerusalém para Jericó, e que no meio do caminho esse homem foi assaltado. Amados, esse homem ele descia sozinho, e naquele momento ele acabou sendo assaltado e tentando reagir, e acabou se ferindo e sendo roubado. Jericó, meus amados, de Jerusalém para Jericó é uma estrada, um caminho de 28 quilômetros. E esse caminho era muito deserto, mas era um caminho bastante usado também, porque muitas pessoas que iam e vinham do templo toda hora naquele lugar, sacerdotes, levitas, era constante a passagem de pessoas naquele lugar. As pessoas sempre passavam em dupla, nunca sozinho. Então aquele homem que passava por aquele lugar, ele acabou sendo espancado e ferido, quase morto foi deixado naquele caminho. E diz a Bíblia que passando naquele lugar um sacerdote olhou para aquele homem ferido e passou de largo, deixou aquele homem naquele lugar e foi embora. E diz a Bíblia também que logo depois veio um levita que também olhou aquele homem, o deixou caído e foi embora, passou de largo. Amados, mas a Bíblia diz também que logo em seguida veio um samaritano. A Bíblia diz de um bom samaritano. Aquele homem que vinha descendo por aquela estrada, viu aquele homem caído no chão ferido e não pensou duas vezes em socorrê-lo. Aquele homem estava preparado, ele trazia consigo o azeite, trazia consigo o vinho. Ele tirou as suas vestes, talvez um pedaço de pano, talvez um pedaço de alguma coisa que ele esteja vestido naquele momento, e passou nas feridas daquele homem caído.
secando seus sangues, sujando as suas roupas com o sangue daquele homem que ele nem conhecia. Passou azeite, derramou vinho para curar, para saturar aquela ferida daquele homem. E como não bastasse só isso, ele acabou pegando aquele homem, colocando em cima do seu cavalo, em cima do seu jumentinho, do burrinho que estava lá, e levando a um hospedeiro, uma hospedaria, levando uma estalagem, como diz a Bíblia. E passou a noite com aquele homem. Passou o restante do dia e a noite com aquele homem. Até que no dia seguinte, ele entregou para o hospedeiro 2 moedas. E o que ele tinha, naquele momento, 2 moedas entregou para o hospedeiro e falou: o que ele precisar daqui para frente, o quanto ele gastar a mais, eu vou te pagar. Não se preocupe, porque eu vou te pagar. Quando eu voltar, eu te pago o quanto ele gastou. E Jesus vira para aquele homem, para aquele doutor da lei, para aquele mestre da lei e diz: qual desses aí que parece que foi mais próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E aquele homem culto, ensinado, mestrado, respondeu a Jesus o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus virou para aquele homem e disse: vai e faze da mesma maneira. Quer dar vida eterna, meus amigos, meus amados, meus irmãos, vai, faze da mesma maneira. Muitas das vezes tem pessoas ao teu lado, ao teu redor, com feridas abertas. Muitas das vezes teus vizinhos da direita e da esquerda estão com feridas abertas. Muitas das vezes as pessoas do outro lado da tua rua estão com feridas abertas. E as feridas abertas que eu quero dizer, amados, não quer dizer só feridas físicas, carnais, não. Feridas abertas podem ser emocionais, sentimentais, feridas na alma. Muitas das vezes você, nesse exato momento que está me escutando, talvez tenha sido acusado, tenha sido ferido, tenha sido julgada por outras pessoas e está ferida emocionalmente e espiritualmente. Amados, tem pessoas nesse mundo que estão clamando por Deus, por misericórdia, assim como esse homem caído e ferido clamava por misericórdia, porque ele não estava morto, ele estava quase morto e clamando. Tem pessoas precisando da tua ajuda, tem pessoas precisando ouvir a tua palavra, tem pessoas querendo ouvir o que Deus tem falado para você e você transmitir para elas. Não se acanhe, não passe de largo, não deixe essas pessoas travadas no chão, não deixe essas pessoas feridas, não deixe essas pessoas sem um alimento sagrado. Esteja preparado, assim como aquele bom samaritano estava preparado, esteja preparado a todo momento. Carrega contigo o azeite, carrega contigo o vinho, carrega contigo. Sara a ferida dessas pessoas, sara a alma dessas pessoas. Você pode, a todo momento. Você tendo entendimento, intimidade com Deus, Deus vai te usar. E você que está ferido, acalma teu coração. E você que está com esse sentimento, com essa ferida aberta, acalma teu coração. Jesus está mandando um bom samaritano para te visitar.
O bom samaritano que vai se curar. O bom samaritano que vai secar as tuas feridas, vai jogar azeite, vai te levantar dessa cama, vai te levantar desse leito onde você se encontra nesse momento. Continue orando, continue clamando. Deus tem o melhor para a sua vida e para a minha vida, meu amado e minha amada. Deus tem o melhor para nós, se nós confiarmos. Não importa quantas pessoas tentam nos ferir, nos assaltar, nos destruir. Nós temos sempre o bom samaritano que vai vir sempre estar nos visitando nos momentos mais difíceis e as feridas abertas em nossas vidas. Eu creio que Jesus está nesse momento agora, colocando a mão sobre as suas feridas, jogando o azeite sobre a sua ferida emocional, espiritual, sentimental, sua ferida na alma, na carne. Confia que Deus está curando. Confia que Deus está agindo ao seu favor nesse momento, que Deus está te curando de todo o mal, de toda a enfermidade. Receba o poder da cura. Receba a unção da cura na tua vida agora, nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Amados, essa é a mensagem que eu queria estar passando aos irmãos. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Eu agradeço a Deus por Ele ter cuidado caprichosamente de cada um de nós. E que Deus te abençoe, meu amado. Te livre e te guarde de todo mal. E que Deus te dê a paz, a cura, a libertação, a salvação. No nome de Jesus. Amém.